Olá meus amigos, cumprimento a todos vocês aí que tem sempre nos acompanhado aqui no canal da Aquaminas no YouTube, canal que sempre fala de peixes e de piscicultura. E a espécie escolhida de hoje é o camboja ou tamuatá. Acompanhe o vídeo com a gente, olha que peixe bonitinho. Olha só que legal, mais uma espécie para a gente conversar um pouquinho sobre ela. Peixinho que leva vários nomes aí no nosso Brasilzão aí, em regiões diferentes. Ele tem nomes populares ou nomes regionais, né? Eu já vi chamado de camboja, caborja, tamuatá, tambuatá, cascudinho, sobe morro, dobra morro, sobe serra, enfim, tem um monte de nome regional, né? Cada lugar ele é chamado de uma forma diferente. Tem gente que chama ele de cascudo também. E de fato ele é um peixe, vamos dizer assim, casquento mesmo, né? Você passa aqui é um peixe áspero, bem casquento. Mas os cascudos pertencem a um grande grupo aí chamado de loracarídeos. E os cambojas, ou os tambuatás aqui, eles fazem parte de um outro grupo que também é muito grande, que são os calictídeos. São peixes que têm essa proteção de placas duras aqui, ó, muito resistente, mas num formato meio que trançado, tá vendo? Esse desenho que ela forma aqui, ó, esse é uma característica do grupo dos calictídeos aí. Existem espécies diferentes aí, ocupando regiões diferentes no Brasil, né? Alguns até mesmo o pessoal usando dentro de aquários aí, chamados de coridora, são parentes desse peixinho aqui, são calictídeos também. E esse aqui, o camboja, Oplosterno litorale, é o que fica maiorzinho deles, e é o que eu trouxe aqui, e é o que eu trouxe aqui para a gente conversar sobre ele hoje. Em seu habitat natural, ele está amplamente distribuído em todo o nosso território, no Brasil todo tem representante desse grupo e tem esse peixinho para todo lado, desde a região norte amazônica aí, até mais ao sul, regiões um pouco mais frias, tem com algumas diferentes espécies, mas vai ter aí peixes muito parecidos aí. É um peixe que ocupa locais de água com baixos níveis de oxigênio, muitas vezes. Áreas pantanosas, área de alagado, florestas inundadas, áreas meio parecido com mangue. Tem trabalhos dizendo desse peixe até mesmo, informações sobre ele até mesmo em água salobra. Então um peixe muito adaptável, muito rústico, muito adaptável. E que muitas vezes ocupa espaços de água até mesmo poluídas, né? Porque ele tem uma resistência muito grande a tudo isso, a baixos níveis de oxigênio e água com um nível de poluição um pouco maior. E às vezes até mesmo em locais não poluídos, mas que a vegetação é muito densa e aquela água perde a oxigenação, começa a ter muito material em apodrecimento, e ele sobrevive lá no meio. Ele é um peixe de pequeno porte, né? Na literatura você vai encontrar falando dele de cerca de máximo 26 centímetros. Então é mais ou menos esse tamanho aqui mesmo, né? Aqui deve ter aí uns 24, 25. Então aqui já é um exemplar adulto dele. Então não é um peixe de grande porte, é um peixe de pequeno porte, né? Fica pequenininho. Mas apesar disso, em muitas regiões no norte do Brasil, principalmente em alguns países vizinhos, ele é muito utilizado na alimentação de ribeirinhos. O pessoal pega muito desse peixe, ele pega em grande quantidade, tem uma carne muito boa e o pessoal aprendeu a comer esse peixe. Então ele faz parte da alimentação de muita gente lá em cima também. Uma curiosidade sobre esse peixe, dentre várias curiosidades que eu consegui levantar sobre a espécie, né, é que ele também é chamado de sobe-morro, ou de sobe-serra, ou de dobra-serra, dobra-morro. Por quê? Ele é um peixe que consegue andar, né, por distâncias não muito longas, logicamente, né, porque ele pode se ressecar, mas ele pode rastejar pelo chão e caminhar para outros pontos, caso a condição daquele local que ele está não estiver boa para ele, né. Se ele não acha condição, ou se a lagoa seca, os sobe-morros aí conseguem fazer isso que você está vendo no vídeo. Ele sai literalmente andando pelo chão e ele prefere fazer isso durante a noite e principalmente em noites de chuva. É muito comum ele fazer isso aí e ele vai achar outro lugar para ele sobreviver. Legal demais isso, né? Isso é uma adaptação. O peixe desenvolveu um jeito dele se virar para ele ir para outro lugar, caso o lugar dele acabe a água.
E o que ajuda ele a fazer isso é que tem muito a ver com o tipo de respiração desse peixe. Ele tem uma adaptação, e vamos dizer que ele tem uma respiração aérea, acessória ou facultativa. Ele consegue respiração branquial, ele consegue respirar dentro d'água, mas ele também consegue vir em cima e respirar ar atmosférico e ele sobrevive. Graças a uma adaptação que ele tem no seu intestino médio, tem uma parte que ela é bem fina e vascularizada, ele consegue então absorver oxigênio, engolindo o ar atmosférico e colocando para dentro, e ali ele consegue absorver esse oxigênio para ele sobreviver. Então uma adaptação importante e um jeito diferente que eu não tinha visto em outras espécies ainda de respirar, né, através do seu trato digestivo. Diferente de peixes pulmonados, diferente de peixes que têm um pulmão primitivo ou que usa a sua bexiga natatória. Esse aqui, um tipo de respiração ainda diferente, mas que confere a ele uma resistência enorme e consegue respirar em locais onde a água às vezes está muito pobre em oxigênio. Outra curiosidade desse peixe é o tipo de reprodução. Ele não faz migração, esse peixe ele faz um ninho, ele tem uma desova concentrado em um ninho, e esse ninho ele mesmo constrói com bolhas de ar e com folhas, com gravetos, com algumas plantas aquáticas. Então fica mais ou menos isso aí, olha na imagem. Isso é um ninho do Camboja. E legal que ele constrói esse ninho, e segundo relatos de alguns livros, né, ele constrói esse ninho e ele consegue cortejar a fêmea vem, coloca a deposição de ovos, ele pega esses ovos e gospe esses ovos dentro do ninho, ele pega com a boca e joga isso para dentro desse ninho de bolhas aí que ele está fazendo para os ovos incubar ali protegidos na superfície. E por vezes até mais de uma fêmea vem, ele corteja mais fêmeas ao redor daquele ninho para que elas venham, tem a postura de ovos também, tem acasalamento, a refecundação externa, e ele deposita mais ovos, até que ele tenha aquele ninho todo cheio de ovos, e o macho vigia esse ninho vorazmente. Qual tipo de alimentação? Você vai encontrar às vezes na literatura que ele é onívoro. Onívoro é aquele bicho que come de tudo. Mas a alimentação dele tem umas particularidades. Ele come muitos microcrustáceos, ele come muita larva de inseto, come muita larva de pernilongo, e ele consome muito detrito que está no substrato. Então, olha que interessante, esse peixe fica nesse modelo que ele está aí, o pessoal filmou ele aí no aquário. Olha como ele pega o substrato do aquário, ele coloca na boca, e depois ele passa e solta isso pelo opérculo. Mas nesse movimento que ele está fazendo aí no aquário, ele acabou segurando na sua parte branquial, ele vai segurar algumas coisas para ele consumir. Então ele está se alimentando, então ele não está comendo cascalho, areia do fundo do aquário, mas ele está tirando algumas coisas que estão ali que servem para ele comer. Nele fazer isso, ele acaba limpando um pouco o ambiente. Então ele está sempre ciclando fundo, é um peixe que está sempre no fundo e fazendo ciclagem de fundo. Então olha só que espécie importante, em ambiente de baixos níveis de oxigênio, ambiente de local de material em apodrecimento, esse peixe está fazendo ciclagem de nutrientes lá no fundo, está consumindo tudo isso, e ali ele vai comer larvas de inseto, larvas de pernilongo que estão na vida livre na água, microcrustáceos, vai comer detrito, vai comer, no meio disso tem muita bactéria, protozoários, paramécios, enfim. Toda essa sopa de bichinho que está ali grudado, aderido ao substrato, vai servir de alimento para esse peixe. Então, um papel muito importante de limpeza de fundo no meio ambiente onde que ele vive. Eu achei interessante que até a parte aqui de baixo dele é protegido, tá vendo? A genital desse peixe está aqui, ó, bem curtinha. A parte aqui tem um osso aqui no peito aqui muito forte, uma partezinha mole aqui bem pequena aqui para dentro, e a genital do peixe já está aqui. Existe um dimorfismo sexual sim aparente na espécie. Os machos da espécie, quando estão na época de acasalamento, esse esporão aqui do peito, esse esporão ósseo aqui do peito, ele fica bem mais, ele fica mais avermelhado, cheio de espícula óssea, e a pontinha dele acaba dobrando para cima. Importâncias desse peixinho, né? Algumas pessoas usam em aquário, para limpeza de fundo de aquário.
Muita gente tem usado isso aqui, um grande mercado para ele é o mercado de isca, então chama atenção até para isso, né? Por que não criarmos esse peixe aqui para atender esse mercado de isca? Hoje já se usa as tuviras, as pirambóias, ou mussuns aí, já se usa para isca também, lambari, né? Então já existe peixes aí que atendem o mercado de isca. O camboja aí, o sobe-morro também pode ser um peixe com uma opção boa no mercado de isca. Aí você fala, poxa, mas será que pega peixe com um bicho casquento desse tanto aí? Pega, viu, gente? Os peixes estão muito acostumados a comer esses tipos de animais, que são peixes de movimentação um pouco mais lenta, né? Esses os cascudos. Então muitos predadores estão acostumados a comer ele. Então para pescaria se usa bastante. Em algumas regiões do Brasil já tem esse comércio. Em alguns locais que você vai pescar vai ter oferta da tuvira e também do camboja, com os seus nomes regionais aí para esse mercado de isca. Então chama atenção para mais essa oportunidade aí, né? O camboja ele pode atender pessoal às vezes de aquarismo, pode atender o pessoal no mercado de isca, que eu acho que é o mercado mais interessante, e ele é importante em regiões, como eu já disse, em região principalmente no norte do Brasil e alguns países vizinhos, como a Venezuela, se come muito o camboja, né? Então eles gostam desse peixe para alimentação. Aí eles têm um jeito de limpar ele, onde eles tiram a barrigada, cortam a cabeça e conseguem arrancar a pele todinha do peixe, né? E por dentro ele tem uma carne branca, de bom sabor, livre de espinho, muito gostoso. Legal demais! Vamos soltar nosso amiguinho aqui no lago. Agradeço a cada um de vocês que tem participado conosco aqui do canal da Aquaminas. Não deixe de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal também. Um abraço a todos, até nosso próximo encontro.